Eu não tenho dom de profecia, mas Deus me revelou o que estava no coração de todo mundo aqui. Como diz na CCB, foi pão quentinho. Tem alguém da CCB? Fala amém aí. Tem coragem de falar, né? O ancião tá vendo, né? Estão tudo aqui, Marsola, tá tudo aqui, ó. Tudo assistindo aqui, ó. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus. Hoje a gente vai comentar aqui a situação do Paulo Júnior ali, que foi tirado ali da sua igreja, tiraram do cargo ali, e alguma coisa estava acontecendo ali na denominação dele, que não dá para se entender muito bem. É igual quando acontece a destituição dentro da congregação, dentro da Assembleia de Deus. Às vezes você olha por um lado e não vê os dois lados da história, né? O que está havendo. Aí Paulo Júnior aí, ó, ele teve que... acabou saindo e fez um vídeo aí que ficou assim. O vídeo demonstra ali uma culpa ali da sua denominação, né? Sobre tudo que está acontecendo. Mas o que acontece é que teve um rapaz aí que se manifestou contando, na verdade, quem é o Ministério Paulo Júnior, digamos assim, né? O que acontecia realmente. Aí você vai ouvir aí e vai ver, vai tirar uma balança. O que eu posso falar aqui é o que eu penso, na verdade, desses líderes religiosos, que eu já fiz vídeos sobre ele, o alto valor aí de alguns eventos e fazer o que, irmãos? Alguns casos são muitos produtos religiosos e pouco adoração em espírito e em verdade. Mas fica com os vídeos aí. Eu não aguento mais ouvir esses comentários. As pessoas não estão entendendo a gravidade das coisas que aconteceu. E o senhor não deixou isso claro. Quantas pessoas o senhor passou por cima, pastor? O senhor passou como um rolo compressor na vida de milhões de pessoas. Milhões, um exagero, mas centenas e milhares de pessoas. Durante anos, ofendeu pessoas, humilhou pessoas. É uma falta de respeito de vocês chamarem a igreja de Nutella. Vocês não têm honra. É uma vergonha de vocês. Vocês não sabem de nada. Vem cá, acho que vocês não estão entendendo. Vocês não sabem de nada do que aconteceu, do que está acontecendo. Vocês não sabem de nada. Infelizmente, eu não sei se essa foi a intenção do pastor, mas esse vídeo foi horrível. Olha só, o pastor Paulo estava com 626 mil inscritos antes desse vídeo. Aumentou, foi para 630. Até agora, 629, 630. 3 pessoas em menos de 30 minutos. E as pessoas falando, estamos do seu lado, você foi humilhado. Gente, eu não tô acreditando. Eu não tô. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei, ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente. E a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi. Uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja, que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas.
e quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. É decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico e, depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações, não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. O brasileiro é uma questão que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Vocês não sabem de nada. E talvez, se Deus fazer eu postar algumas coisas, falar algumas coisas a mais do que eu estou falando, se Deus me tocar a fazer isso, que eu tenho muita coisa, muita prova, talvez nem assim vocês vão entender. É uma falta de respeito, gente. Vocês chamarem nós, pelo menos eu que fui da Aliança do Calvário há 13 anos, mas as pessoas que estão lá ainda de Nutella, povo de Deus, povo adquirido de Deus, igreja santa e pura, que está lá ouvindo coisas horríveis de vocês. E pastor Paulo, você vai deixar? Esse é o vídeo que realmente o senhor vai deixar? Essa é a desculpa? Escuta aqui. O senhor lembra quando o senhor chegava no culto de domingo e pedia perdão de forma genérica, chorando? Me perdoa porque eu sou assim, porque eu quero levar vocês para o céu. Então não importa o que faça, eu vou pegar no cabelo de vocês e levar, porque o que eu quero levar para o céu. Pastor, isso não cola mais. Isso não cola. Se o senhor quisesse levar a gente para o céu, o senhor trataria nós como Cristo trataria. Essa é a questão. Jonathan, você é ingrato. O que você recebeu do pastor? Você deve ter recebido muita coisa. Nossa, e que ingratidão que é essa que você está postando? Escuta, vocês não entendem que tudo isso que gira na minha vida, tudo que eu recebi, deixei de receber, é para a glória de Deus. Sempre foi para a glória de Deus. Sempre foi. Deus usou sim o pastor Paulo. Muito. Não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas através da pregação. Mas enquanto vocês mudarem, enquanto vocês não entenderem que o pastor Paulo é um vaso e a excelência não é o vaso, a excelência é o que está dentro do vaso, enquanto vocês não entenderem isso, vocês sempre vão ser enganados, não apenas por igrejas, mas enganados por qualquer pessoa. A excelência está dentro do vaso. O vaso não presta, o vaso é pecador. É isso, nós somos assim. Vocês têm que entender que um pastor, ele tem que ser um pastor sem ovelhas. Um pastor verdadeiro, ele não tem ovelhas, porque a ovelha não é dele, a ovelha é de Cristo. Tudo que gira em torno da igreja, tudo que gira em torno dos benefícios que Deus dá, é porque ele é o pastor. Cristo é o pastor. Paulo, infelizmente, pensou que ele não era apenas o nosso pastor, mas ele achou que nós éramos propriedade dele. Durante anos, sim, fomos muito humilhados, muito. E vocês nunca vão compreender isso. E o pastor Paulo aparentemente não estava entendendo isso, porque esse vídeo que vocês viram que ele postou reflete novamente uma tentativa de manipulação. Não sei, porque não faz sentido. Ele não contou realmente. Primeiro que ele inverteu a ordem, como eu disse. Ele não chegou em ninguém pedindo perdão. Ele chegou num público, vocês que estão distantes, que não passou nada do que a gente está passando, e ainda agora a gente tem que ouvir coisas piores ainda. Piores não, mas ouvir coisas semelhantes ao que ele falava, sabe? Gente, se vocês estão entendendo, passa esse vídeo pra frente. Eu vou postar mais coisas com provas. Eu vou. O pastor Paulo, ele não tá se arrependendo. Talvez está num processo. Começou. Não sei, não quero julgar. Mas esse ato, por esse fruto, a gente vê que não.
que ele não se arrependeu. Ele não chegou em ninguém pedindo perdão. Ninguém. Infelizmente, ele não se arrependeu. Infelizmente. É o que eu penso. É o que eu acho. Eu tenho muita coisa pra falar. Vídeo de 12 minutos. Nossa, eu tenho muita coisa pra falar. Eu não quero... Mas sabe quando eu não quero falar as coisas? Mas eu sinto que nesse momento é o momento de falar algumas coisas só. Enfim. Fique com Deus. E vê se vocês convertem. Para de xingar os outros. Para de xingar os irmãos da Aliança do Calvário. Vocês não têm a ideia do que vocês estão fazendo. O pecado de vocês é grave. Chamar eles de Nutella. Vocês não sabem de nada. Mas é Deus que é o nosso justo juiz, né? Só Ele mesmo. A justiça vem de Deus. Até mais.